eu não preciso ter escritos de todos os apóstolos. Na verdade, assim, como eu falei no vídeo anterior, todas as doutrinas cristãs podem ser ensinadas a partir do Antigo Testamento. Todas já estão lá. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Civilização Cristã, nesse vídeo aqui diferente. Vou estar reagindo aos comentários dos católicos romanos aqui nos últimos 2 vídeos que a gente fez, onde a gente falou do Eduardo Faria e do outro cara lá falando sobre a escritura e tradição e tal. E aí eu notei que as pessoas são analfabetas, entendeu? Por quê? Eu fui ler os comentários, por exemplo, assim, não tem nenhum problema em discordar. Só que se tu discorda entendendo o que foi apresentado. E as pessoas não estão entendendo. A maioria dos que foram comentados lá. Como eu sei que não estão entendendo? Primeiro, como eu sei que entende um argumento? Quando a gente apresenta o argumento e tu vê que a resposta, ela tá lidando com o argumento que foi apresentado. Só que a maioria parte das respostas, elas não estão lidando com o argumento apresentado. Elas estão respondendo uma coisa que não foi defendida no vídeo, né? Aí eu achei bizarríssimo e dá pra ver que o nível aí dos católicos romanos é bem baixo, né? Inclusive de alfabetização. Eu separei poucos comentários aqui, até para ser um vídeo rápido, né? Não quero me alongar muito, porque também a maior parte dos comentários eles lidam os mesmos assuntos, mesmos erros ali. Parece que os caras sofreram uma lavagem cerebral, eles não conseguem analisar objetivamente o que está sendo falado, né? Ficam repetindo aí. Provavelmente o que eles ouvem na internet, esses apologistas católicos, esses gurus aí. Mas então tá, eu vou ler alguns comentários aqui e aí eu vou estar aproveitando para fazer algumas considerações no vídeo que eu fiz e já esclarecendo aqui a problemática levantada pelos católicos nos comentários, tá? Primeiro comentário: é preciso muita coragem para dizer que a desunião do protestantismo é um mito. O comentário desses, ele não prestou atenção em nada do que eu falei, tá? Não prestou absolutamente atenção em nada do que eu falei e ele não sabe o que é protestantismo. Por quê? Porque o cara, o que mostra aqui? Que ele simplesmente, ele continuou com a mesma narrativa como se não tivesse falado nada. Então ele vai pegar uma série de igrejas que não são católicas romanas, né? Então ele vai pegar lá. Então ele viu uma igreja Assembleia de Deus, aí depois ele viu uma Batista, depois ele foi lá na Universal e depois ele foi numa Presbiteriana. Aí ele viu assim, pô, os caras, eles ensinam coisas diferentes. Então não há união no protestantismo. Quando eu deixei muito claro no vídeo que não existe esse tipo de união dentro do grupo protestante, e não é um problema inerente do protestante, é porque o grupo protestante engloba, né, está dentro, acho que eu vou ter que desenhar, vou pedir uma editora aí fazer desenhos na tela para ficar mais claro, ele engloba diversas tradições, e o que importa são as tradições. Por exemplo, eu sou presbiteriano, então eu faço parte da tradição reformada. Cara, na minha vida, não importa os pentecostais, entendeu? E vice-versa, os pentecostais é a mesma coisa, devem pensar a mesma coisa. Por quê? Porque a gente não tem essa pira de protestante, entendeu? É só tu ir numa igreja aí, vai nessas igrejas que eu citei e pergunta para as pessoas, qual a tua religião? A pessoa vai dizer, eu sou cristão. Aí como a gente vive num mundo em que não basta dizer que é cristão, tu tem que explicar qual a tua concepção, a tua visão do cristianismo. Ninguém vai dizer assim, sou um cristão protestante, né? Se a gente for numa igreja presbiteriana, as pessoas vão dizer, eu sou um cristão reformado ou sou um cristão presbiteriano. O cara da Assembleia vai dizer, eu sou um cristão assembleiano, ou ele vai dizer, sou um cristão pentecostal e assim por diante. Quem cria essa pira aí de protestantismo e quer fazer o nós contra eles no católicos contra protestantes, cara, isso é ridículo, entendeu? Ninguém se vende como protestante. Mas existe sim o grupo de protestantes. E sim, o grupo de protestantes, ele existe enquanto tal por alguns poucos princípios, entendeu? Então, os assembleianos e os presbiterianos e os batistas, eles têm alguns princípios que as suas tradições têm em comum. E esses princípios que eles têm em comum são o que a gente denomina como princípios protestantes, que é o que eu falei no último vídeo, que são os 5 solas da reforma, né? A gente pode pegar alguma questão eclesiológica também, mas é isso, entendeu? Então é isso, os caras ficam nessa pilha de protestante, não entendem absolutamente nada do que estão falando, e aí eles querem ver problemática onde não há problemática, só há problemática para vocês, porque vocês não entendem absolutamente nada do que vocês estão criticando, entendeu? Aí vocês veem esses padres malucos na internet, criticando os protestantes e mostrando a desunião dos protestantes, quando o grupo protestante não quer dizer absolutamente nada, nem para nós, porque sim, o grupo protestante é um grupo genérico. Nós nos identificamos não enquanto protestantes, que é um grupo genérico que só vai mostrar alguns pontos em comum, mas nós nos identificamos como pertencentes às nossas tradições particulares, tá certo? Aí outra aqui. Existe unidade no protestantismo? Não. A base
essa é a resposta dele, né? Existe unidade no protestantismo? Não. A base do protestantismo é a livre interpretação. Falso. Ninguém defende livre interpretação. E se os caras defendem, aí é uma questão da tradição deles, entendeu? Mas historicamente, os protestantes históricos não defendem livre interpretação, mas eles defenderam livre exame, que é diferente da livre interpretação. A carta de Pedro condena a livre interpretação. A igreja única de Cristo é a católica, pela qual Cristo é a pedra e os apóstolos são o fundamento. Nós defendemos livre exame. Se você não sabe o que significa, qual é essa diferença, mostra que você é um palpiteiro que fica comentando aqui do que você não sabe, do que você não faz a menor ideia. Outro comentário: como o batismo de crianças e adultos pode ser apenas um detalhe se o batismo está relacionado à salvação da alma? Eu não falei que o assunto batismo é só um detalhe. Aí mostra de novo, o cara foi lá, viu o vídeo, viu ali eu falando, escutou as minhas palavras e não entendeu absolutamente nada. Em momento nenhum eu disse que batismo é só um detalhe. Em nenhum momento eu falei isso. O que eu disse foi que para a categoria protestante, o que determina ser um protestante ou não entra teologia sacramental. É isso, é simples. Então, determina ser um protestante se o cara crê que pode batizar crianças ou não. Não, isso é indiferente para caracterizar um protestante. Tranquilo? E o que eu faço o quê? Agora, o assunto batismo é importante, sim. E aí as tradições protestantes vão trabalhar o batismo. Agora, o grupo protestantes, ele não é definido por teologia a respeito do batismo, entendeu? É simples, né? Sei qual que é a dificuldade de entender um conceito tão básico. Outra pergunta aqui. Eu vou ler aqui, acho que tem uns erros de português, tá? Meu amigo, uma verdade para ser verdade precisa estar necessariamente na Bíblia? Não, uma verdade para ser verdade, ela não precisa estar na Bíblia. A verdade, ela é verdade por si mesma. O que nós entendemos que precisa estar na Bíblia é que Deus intencionalmente, pela ação do Espírito Santo, preservou na Bíblia o conjunto de doutrinas ensinado pelos profetas, pelo Senhor Jesus Cristo e pelos seus apóstolos. É isso. Então, as verdades teológicas ou as verdades da revelação divina, elas estão contidas na Escritura. Então, nós que não vivemos no tempo dos apóstolos e dos profetas, temos acesso seguro a revelação através das escrituras sagradas. Essa é a definição, né? Então, mas todas as verdades do mundo estão nas escrituras? Não, né? As escrituras não falam a respeito de leis da física, por exemplo. E elas são uma verdade? São uma verdade. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos ver aqui, ele continua respondendo. Se você pensa assim, então o que Judas, Tadeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Simão Zelote e companhia, que é como ele está escrevendo, tá? Cujo não escreveram Bíblia, contaram mentira, pois o que eles pregaram não estava na Bíblia, já que ela não estava ainda escrita. Ó, de novo, analfabetismo aqui, né? Não entenderam absolutamente nada do que foi dito. Vamos lá, novamente aqui. Vamos repetir o vídeo, certo? Quem são os apóstolos de Jesus? Os apóstolos de Jesus, eles foram homens que foram ensinados diretamente pelo Senhor, né? Então, eles eram alunos de Jesus. Jesus era um grande professor, ensinou os seus discípulos, os seus apóstolos. E além disso, Jesus, a partir do momento em que ele deixou este mundo, enquanto apóstolos, eles foram postos como autoridade suprema da igreja, né? O grupo dos apóstolos, o colégio dos apóstolos. E eles receberam um dom dado por Jesus de que a doutrina que Jesus ensinou para eles, o conjunto de doutrina que Jesus ensinou para eles seriam infalíveis no ensino dessa doutrina. Ou seja, eles não esqueceriam o que Jesus ensinou e eles seriam infalíveis na aplicação dessa doutrina e no ensino dela. Os apóstolos ensinaram coisas diferentes um do outro? A resposta é não. Por quê? Porque o que Jesus ensinou é um conjunto de doutrina. Então, os ensinos do mestre Jesus são um. O que Jesus ensinou a respeito de arrependimento é uma coisa, não é múltiplas coisas. Jesus tem um ensino sobre arrependimento. Jesus tem um ensino a respeito de salvação. Jesus tem um ensino a respeito do sacramento. Jesus tem um ensino a respeito de tudo. E todos esses apóstolos aprenderam com Jesus. É por isso que São Paulo, quando ele vai falar a respeito da ressurreição dos mortos e a respeito lá, quando ele resume o evangelho lá em 1 Coríntios, ele vai dizer assim: seja eu ou sejam eles, todos nós estamos ensinando a mesma coisa. Então ele vai mostrar que
todos os apóstolos ensinavam a mesma coisa a respeito de cada doutrina. Então, eu preciso ter escritos de Bartolomeu para saber o que Bartolomeu ensinava a respeito da Santa Ceia? E a resposta é não. Por quê? Porque Bartolomeu ensinava a respeito da Santa Ceia o mesmo que o apóstolo Paulo ensina nas suas epístolas e que Jesus, na sua instituição lá nos evangelhos, ensinou. Eu preciso saber o que Tomé ensinava a respeito de arrependimento? Não, porque Tomé ensinava a respeito de arrependimento o mesmo que Jesus ensinou, o mesmo que Pedro ensinou, o mesmo que Paulo ensinou e cada um dos apóstolos. Eu não preciso ter escritos de todos os apóstolos. Na verdade, assim, como eu falei no vídeo anterior, todas as doutrinas cristãs, elas podem ser ensinadas a partir do Antigo Testamento. Todas já estão lá. O que nós precisamos? Nós precisamos do Evangelho, então, porque o Evangelho ele vai mostrar historicamente o cumprimento das promessas do Messias e ali está contido todo o ensino de Jesus, os princípios, todo o conjunto de doutrinas de Jesus. E se a gente for pegar as cartas dos apóstolos, elas não acrescentam também nenhum elemento novo, mas elas explicam de forma mais detalhada os ensinos contidos nos evangelhos. Então, eu não precisaria nem, para ter acesso ao conjunto de doutrinas de Jesus, eu não precisaria nem de todas as cartas de Paulo. Eu tenho acesso a todo o conjunto de doutrinas de Jesus somente com os evangelhos, por exemplo. Mas Deus, pela sua misericórdia, sabendo a nossa burrice, o nosso analfabetismo, quando a gente lê essas coisas aqui também, ele nos deu ainda mais explicações graças à preservação daquilo que os apóstolos ensinaram às igrejas particulares, né? As epístolas que a gente tem aqui dos apóstolos. Então é o seguinte, cara, aí ele vai dizer o seguinte: Tomé não tinha uma Bíblia para pregar, então o ensino dele era errado. Aí o que a gente vai responder para um cara desse? Quando Tomé ensinava, ele provava o seu ensino, assim como o apóstolo Paulo, assim como Pedro, assim como qualquer um dos apóstolos, assim como o próprio Jesus fez. Ele provava a sua doutrina através dos escritos dos profetas e através da lei de Moisés, né? Então, quando Jesus ia ensinar alguma coisa, ele mostrava diretamente, ou às vezes não diretamente, mas a gente consegue ir para o Antigo Testamento e comprovar que aquele ensino já existia. E quando os apóstolos ensinam, eles também ficam o tempo inteiro mostrando que não havia novidade nenhuma. Por exemplo, se a gente pegar a epístola inteira de Hebreus, o tempo inteiro o autor da carta aos Hebreus, o tempo inteiro, São Paulo, vai mostrar que tudo aquilo que ele estava ensinando e que o que a religião cristã já estava anunciado no Antigo Testamento. E quando o apóstolo Tomé chegava numa região onde ele ia lançar os fundamentos do Evangelho de Jesus Cristo, é óbvio que ele não precisava ter escrituras suas para fundar a igreja naquele local. Por quê? Porque ele era uma testemunha de Jesus, enviada pelo próprio Jesus, autorizada pelo próprio Jesus e que tinha o dom da infalibilidade. Só que a pergunta é: depois da morte desses apóstolos, outras pessoas foram revestidas do dom da infalibilidade? Não, não foram. E é por isso que a gente só tem acesso, após a morte do último apóstolos, a gente tem acesso seguro à revelação dada por Jesus e pelos seus apóstolos, através das escrituras sagradas. Então o resto dos comentários aqui é só repetição dessas mesmas bobagens aqui. E é isso aí, né, cara? Catolicismo, apologética católica romana no Brasil, né? Os caras tentam fazer toda uma ensinação aí de que eles sabem muito, que eles estão tirando as pessoas da ignorância, porque a verdadeira luz tá lá. Quando isso é uma baita bobagem, é só a gente ler esses comentários aqui e ver que a maior parte deles são tudo analfabeto funcional. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, compartilhe com seus amigos. Se quer que eu comente alguma coisa específica, algum assunto específico, coloca nos comentários que a gente vai providenciar, tá bom? Abraço, tchau.